Bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre como alcançar, como ter sucesso no mundo corporativo. E o mundo corporativo, muito interessante, né? Às vezes algumas pessoas na sociedade atual têm questionado bastante sobre essa atmosfera corporativa, né? A atmosfera corporativa ela tem, digamos assim, ela tem uma a atmosfera corporativa, ela carrega, digamos assim, essa ideia ou esse estereótipo de que são gente maluca, competitiva demais em busca de lucro, né? Em busca do lucro, simplesmente o lucro pelo lucro. A gente tem a imagem do empresário, dos executivos como pessoas que abusam, que passam por cima de outras pessoas e estão ali sempre para usar outros para alcançar seus próprios objetivos. E eu sei que existem muitas corporações assim, é verdade. Mas essas corporações de um ambiente que é nocivo e digamos assim, abusivo, essas corporações, elas não duram muito tempo. Elas não duram muito tempo. Porque todo o processo evolutivo do homem na verdade, sempre foi guiado por um espírito colaborativo. Até dentro das empresas, dentro das organizações. As organizações que não têm um propósito muito claro. As organizações que não têm... E lembra quando eu falei de propósito ontem? Eu falei sobre a necessidade de encontrar qual é o benefício que eu estou trazendo para a vida dos meus clientes. Uma empresa, ela só existe, em primeiro lugar, ela só existe porque encontrou uma forma de atender uma demanda da sociedade. Então, esse é o propósito. É como se, no final das contas, uma empresa não pertencesse aos seus donos, mas a empresa pertence à sociedade. Porque ela nasce não de uma ideia, não simplesmente da ideia louca da cabeça de alguém. Essa empresa, ela nasce e se sustenta no mercado porque ela atende uma necessidade de pessoas, uma necessidade de uma sociedade, de um grupo de pessoas, de uma comunidade. Atende a necessidade de outras empresas também. Só por isso ela existe. Então, o mundo corporativo, ele é um mundo justamente através de uma empresa, a gente pode atender uma necessidade muito maior. Por exemplo, quando você é um profissional autônomo, ou MEI, por exemplo, não é? MEI não necessariamente, existem algumas condições. Mas digamos, quando você é um profissional autônomo, você é um empreendedor e um profissional autônomo. Então você vende o seu serviço ou vende o seu tempo, a sua dedicação para clientes, pessoas ou empresas, certo? E tá tudo certo, não tem problema com isso. Porém, você tem um certo limite, que é a sua capacidade de entregar um bom serviço e uma quantidade de serviço dentro do tempo que você tem de vida. Todos nós só temos 24 horas, 7 dias por semana. Não conseguimos trabalhar tudo isso. Tem tempo de descanso, tem tempo de alimentação, tem tempo, né, para tudo. E aí a sua capacidade de entregar um serviço no tempo que você tem, né, então te limita de alguma forma a um certo número de pessoas, de clientes que você pode ter. É limitado, entendeu?
No momento que você se torna uma empresa, o que acontece? Você tem a capacidade de, através dos seus colaboradores, atender muito mais clientes. Por exemplo, eu não poderia estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui de uma forma sozinho. O que acontece? Agora, 5 minutos atrás, eu estava em uma reunião, estava em outro atendimento e eu estava fazendo uma outra coisa. Enquanto isso, estava o pessoal preparando tudo isso aqui. Aí eu cheguei aqui, simplesmente sentei nessa cadeira e comecei a falar com vocês. Quanto tempo mais eu necessitaria de estudar, de saber exatamente o que fazer, de preparar tudo e aí, então, conseguir dar essa aula para você? Percebe que quando a gente tem mais colaboradores, mais pessoas ajudando a gente consegue otimizar o nosso trabalho e assim alcançar muito mais pessoas com o nosso serviço, fazer um impacto ainda maior na vida de mais pessoas. Essa é a diferença entre um empreendedor ou um profissional autônomo e um empresário. E aí no ambiente corporativo, o que a gente tem? A gente tem organizações que buscam cada vez mais atender mais pessoas, atender melhor e mais necessidades da sociedade. Quanto maior é a empresa, maiores necessidades, ou mais pessoas podem serem atendidas e mais impacto essa empresa causa no mundo e transforma a sociedade. Então, no mundo corporativo, o que acontece? Quando eu contrato uma pessoa para trabalhar comigo, o que acontece? Eu estou assumindo um risco. Por quê? Porque no final das contas, eu vou precisar vender um produto e para ter um faturamento e poder pagar o meu funcionário, mas se ele já começou a trabalhar lá atrás, eu não sei quanto que eu vou vender. Eu tenho, claro, eu estudo, eu planejo, eu tenho estratégias para conseguir vender tanto. E aí eu coloco esse planejamento lá na frente, como empresário, eu coloco esse planejamento lá na frente, só que eu preciso contratar antes. Eu preciso chamar alguém para trabalhar comigo para realmente conseguir atender esse número de pessoas que eu estou projetando. Mas no final das contas, eu não sei se eu vou conseguir realmente. Eu tenho projetos, eu tenho planejamento, eu tenho ideias, eu estudo, é claro. Mas nenhum empresário tem certeza do quanto ele vai conseguir faturar. E se ele vai conseguir pagar todos os funcionários, todos os colaboradores, ele não sabe. Mas mesmo assim ele assume o compromisso de pagar aquele salário, de pagar aquele rendimento para o colaborador. Tu entende que então o empresário ele tem o maior risco. E quanto maior a empresa, maior o risco. Porque mais investimento, mais colaboradores, mais estrutura, maior o risco. Não é à toa que você vê de vez em quando grandes empresas por aí falindo, porque assumiram riscos. O mercado aconteceu tal e tal coisa, mudou, que estava além do planejamento dele, que ele não viu. Ou simplesmente algo inesperado, como uma tragédia natural, pode acontecer. É por isso que o Bert Hellinger falava que ser empresário é a profissão mais nobre. É mais nobre porque assume o maior risco. Eu lembro, há 3 anos atrás, a empresa, o Raízes Instituto, ele tinha 4 colaboradores. 4 colaboradores. Hoje, entre prestadores de serviço e tal, dentro, a gente tem, sei lá, mais de 50 pessoas trabalhando ao nosso redor. A gente cresceu mais de 10 vezes nesses últimos 2 anos. E aí? O que acontece quando a gente assume toda essa responsabilidade
A gente precisa fazer o quê, então, agora? Que a gente tem todos esses colaboradores para pagar. A gente tem que faturar muito mais. Para faturar muito mais, a gente precisa entregar o nosso serviço para mais pessoas. O que eu estou te dizendo aqui? O que eu estou criando esse cenário? Para tu perceber como o mundo corporativo, o mundo empresarial, ele é baseado no risco, na verdade. Tantas coisas podem acontecer, o Bitcoin pode cair, não sei o quê, aconteceu um negócio lá na China, aconteceu um feriado, deu aquela tragédia toda no Rio Grande do Sul e todo o planejamento, tudo aquilo que você tinha construído para conseguir vender aquele tanto e ter o faturamento para pagar os seus funcionários. Existem tantas coisas que podem dar errado na vida de um empresário. Então o que acontece? Esse ambiente corporativo, ele é baseado, tá? É claro que tem estudos, tem projeção, tem isso, tem aquilo, claro que tem. Né? Os empresários, principalmente os empresários de sucesso, eles não baseiam as suas decisões e os riscos que eles assumem simplesmente na ideia louca da cabeça dele. Mas eles têm que apostar firme de que o resultado virá. E uma empresa que cresce, uma empresa, né, uma corporação, ela teve alguém ou teve pessoas ali que estavam dispostas a assumir cada vez riscos maiores. E quanto mais riscos a gente assume, mais a gente precisa, então, o empresário, de pessoas junto conosco que estejam dispostas a assumir riscos. Que estejam dispostas a descobrir formas de fazer melhor, em menos tempo, alcançar mais pessoas com o mesmo ou um pouco recurso, otimizar o tempo inteiro. O tempo inteiro não importa, por exemplo, aqui na empresa. A gente faz, sei lá, a gente lança um produto que dá muito certo. Comemora e tal, não sei o que, no dia seguinte a gente já está fazendo reunião de feedback. O que deu errado, o que a gente pode melhorar e tal. Eu vim no evento agora de 2 dias em São Paulo. Mal terminou o evento, o pessoal ainda estava recolhendo, guardando as coisas, eu já chamei a equipe que estava lá e disse, tá, vamos fazer um feedback aqui. O que pode melhorar, o que não pode. O mundo corporativo é um mundo assim, cara. Está sempre em busca da otimização, está sempre em busca de fazer melhor, de como que eu posso alcançar mais pessoas. E isso é uma constante no mundo corporativo. Por quê? Por causa do risco que se assume. Entendeu? Por causa do risco que se assume. É por isso que o empresário, e ser empresário é a profissão mais nobre que existe. Porque com ele ali, e saiba, você só se torna um empresário. Você pode ser autônomo, empreendedor, tá muito legal, ótimo. Tá tudo certo, não tem problema nenhum com isso. Você só se torna um empresário no momento que você tem um colaborador, pelo menos. Que você assumiu o risco e o compromisso de, através do seu trabalho, da sua empresa, sustentar aquela família, entendeu? É aquela família. São 30, 40, 50 famílias que esse empresário está sustentando através da sua empresa. Percebe por que ele tem que estar sempre puxando todo mundo? Porque no final das contas, o empresário, aquele empresário de coração mesmo, ele sabe o risco que ele está assumindo, ele sabe o risco que ele está assumindo com o compromisso que ele assumiu com seus colaboradores. Entendeu? É por isso que o empresário ele não pensa simplesmente no cliente. Ele pensa em primeiro lugar nos seus colaboradores. E aí ele vai estar sempre puxando os colaboradores para fazer mais e fazer melhor. Fazer mais e fazer melhor. E ele vai sempre favorecer, dentro da sua corporação, ele vai sempre favorecer quem está evoluindo. Ele está sempre observando. Esse cara aqui, ele começou com estagiário. Mas se ele é um estagiário,
Por que ele está fazendo curso aqui e ali? Eu estou vendo ele viajar, comprar livro, tá sempre lendo um livro durante o intervalo dele de almoço. Opa, peraí. Os líderes, os bons líderes dentro da corporação, eles estão sempre procurando pessoas que estão em constante aprimoramento. Paulo, o que é a agressividade? O que isso tudo tem a ver? Essa busca incessante por, né, essa certa insatisfação, essa inconformado, essa busca pelo mais, de ser melhor todos os dias, é justamente o que caracteriza o ambiente masculino. Isso é competitividade. Algumas pessoas acham que ser competitivo é ser melhor que os outros. É procurar ser melhor que os outros. É aqui que está a grande confusão. O espírito competitivo é o espírito que move, na verdade, o ser humano a evoluir. Agora a gente está no meio das Olimpíadas. O que a gente vê lá? O que a gente vê lá no meio das Olimpíadas? A gente vê atletas. Quem é que ganha a medalha de ouro? É aquele que é melhor que todo mundo? Aí é que está o grande engano. É você achar que aquele que ganhou a medalha de ouro, ele é o melhor que todos. O que está acontecendo por trás do espírito competitivo, o espírito olímpico? Aquele atleta, na verdade, ele está mostrando para todos os outros aonde é possível chegar. Aonde é possível chegar. Como que ele pode? Porque lá no treino dele, na natação, lá na segunda-feira de manhã, no meio do inverno, no frio do cacete, sozinho na piscina, que é o dia a dia do atleta, não tem ninguém vendo ele. O que ele está em busca? De fazer um tempo melhor do que o dia anterior. O que eu posso fazer hoje que vai melhorar meu tempo amanhã? O dia a dia do atleta é de autossuperação. De vez em quando ele participa de uma competição aqui e ali. A Olimpíadas acontece a cada 4 anos. Uma promoção dentro da empresa acontece de quanto em quanto tempo. Você sair do lugar de líder para gerente, de gerente para diretor. Quanto tempo acontece isso? Mas para que isso aconteça e você tenha sucesso no mundo corporativo, você precisa todos os dias estar conectado com aquilo que vai fazer você aos poucos melhorar um pouco mais. E quando alguém ganha uma promoção dentro do mundo corporativo, quando alguém ganha uma medalha nas Olimpíadas, ele está mostrando para todos os outros aonde é possível chegar. Isso é o espírito competitivo. Competição não é o que te ensinaram. Te ensinaram que competição é ser melhor que outras pessoas. Não se trata disso. Fala-se muito, por exemplo, eu quero te levar a uma reflexão aqui sobre concorrência, sabe? Porque no mercado a gente fala muito sobre concorrência. O que o meu concorrente está fazendo e tal, isso e aquilo. Mas quando você reflete profundamente, você vai ver que não existe concorrência. Não existe concorrência. Tem outras pessoas que estão fazendo de uma forma similar àquilo que você faz. Pode ter outras pessoas em outras empresas têm o mesmo cargo que você.
Pode ser que tenham outros colaboradores na sua equipe buscando por uma promoção. Mas o que acontece? Vocês não são concorrentes. Vocês não são concorrentes. Vocês estão em busca da mesma coisa. Vocês são colegas que lutam pelo mesmo objetivo. Isso significa que vocês são mais parceiros de propósito do que concorrentes em si. Eu olho para pessoas que fazem algo, são poucas pessoas que fazem algo parecido com o que eu faço no Brasil e no mundo. São poucas pessoas. Mas tem pessoas que eu olho, por exemplo, tem uma pessoa que faz um trabalho incrível que eu admiro bastante, tive oportunidade de conhecer recentemente, a gente tem feito algumas parcerias, o Orlando Costa, que ele também tem um objetivo, um propósito muito parecido comigo, de desenvolver outros homens, né? Eu olho para ele, para aquilo que ele está fazendo, ligo para ele, a gente toma um café e tal, compartilhando o que ele está fazendo que está dando certo, o que eu estou fazendo que está dando certo. Por quê? Porque eu quero olhar para esse, entre aspas, que não é, mas entre aspas, concorrente, como alguém que tem o mesmo propósito que o meu. E este propósito não tem a ver com quem é melhor que o outro. Esse propósito é, eu vou desenvolver ao máximo aquilo que eu posso fazer para me tornar referência para outras pessoas e poder fazer mais, melhor aquilo que eu faço. Mais e melhor aquilo que eu faço. Isso é do masculino. E para que você possa viver esse ambiente competitivo que é o ambiente corporativo, você vai precisar se conectar dentro de você com a sua agressividade. A agressividade é, digamos assim, a essência do masculino. Se eu fosse definir a masculinidade em uma palavra, eu definiria como agressividade. Agressividade. É da agressividade natural dentro de nós que deriva o espírito competitivo, a ação, a disciplina, a consistência, o foco e todas as outras características do masculino derivam desse lugar. Nós somos homens. Homens têm uma quantidade de testosterona rolando pelo seu corpo aqui, responsável pela construção física, sua força física, em primeiro lugar. Mas olha só, não é só força física. Por exemplo, a gente sabe que a baixa produção de testosterona, ela está totalmente associada à depressão, por exemplo. Não todos os tipos de depressão, mas a gente consegue ver que um homem que tem baixa produção de testosterona, ele está muito mais suscetível à depressão. Porque um homem com baixa produção de testosterona, ele é mais passivo, mais pacato, ele é mais introvertido. Um homem com uma baixa produção de testosterona, ele tem dificuldade de desenvolver massa magra, tem dificuldade de desenvolver músculos. Tudo isso que é utilizado, que é força propulsora agressiva do homem. Sim, a mesma agressividade que leva um homem, por exemplo, a enfrentar um animal na floresta. A mesma agressividade responsável por fazer você, por exemplo, partir para cima de alguém que está enfrentando ou machucando a sua família. Essa agressividade, sim, que também de forma desregulada, a agressividade que não adestrada ou não sem regulação, sem controle, é capaz de também gerar grande violência, opressão.
Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Mentiram para você. Mentiram para você quando te disseram que a agressividade é a responsável por toda a violência, opressão do mundo. Ou que um homem muito masculino e agressivo, ele é violento e opressor. Um homem muito masculino e agressivo, ele tem a capacidade de defender a sua própria família. Ele tem a capacidade de fazer, de disciplina, de fazer aquilo que ele precisa fazer. Um homem agressivo, ele está sempre buscando ampliar os seus limites de influência. A agressividade no homem é responsável por fazer ele evoluir. Um homem passivo, ele descobre um jeitinho de levar a vida e permanece daquele jeitinho até morrer. Conhece uns homens assim? Esse é um homem pacato, passivo e pouco agressivo. Agora, o homem que tem uma agressividade, ele fala mais alto, muitas vezes. Ele fala firme, ele não tem medo de levantar a voz se precisar. E assim ele vai demarcando o seu espaço e ampliando os seus limites de percepção. A sua agressividade é aquilo que vai fazer você não se conformar com o jeito que você é. Ah, eu sou assim, me deixa assim, não sei o quê. Não. A agressividade dentro de você é a força da expansão. Um homem agressivo, no sentido natural da coisa, ele nunca está satisfeito com a pessoa que ele é. Ele está sempre em busca de desenvolvimento. Ele está sempre em busca de ambientes onde ele não controla as coisas e ele precisa aprender algo novo para se destacar. Entende? Esse é um homem agressivo, é um homem bem posicionado, ele está sempre no movimento de expansão de quem ele é e da sua esfera de influência no mundo. Aquele homem que encontra um jeitinho, tá lá, tem um empreguinho, que paga as suas continhas e que no final de semana enche a cara para até cair. Esse homem, ele tem a sua agressividade, tem uma agressividade muito baixa, muito baixa. Uma agressividade reprimida. E olha, deixa eu dizer para vocês, um homem que tem um homem passivo, ele é mais perigoso do que um homem agressivo. Porque o que acontece? Toda essa testosterona que formou o corpo do jeito que você é, se você não aprender e não tiver constantemente alimentando e direcionando a sua agressividade, o que vai acontecer com toda essa força agressiva interna que você tem, reprimida, sabe? Você vai engolindo sapo, engole sapo da sua mulher, engole sapo do seu chefe, tá bom, tá, tem que fazer isso, então me dá que eu faço mais esse relatório e tal, puta que saco, e aí você fica ali engolindo sapo o tempo inteiro. Não, me deixa aqui quieto no meu canto, só não me atrapalha, me deixa em paz e tal, aquela coisa toda. Você está pegando essa força expansiva que você tem dentro de você e você está contendo. E eu sei, cara, que desde pequeno você ouve que você precisa fazer isso. A maioria de nós homens fomos criados num ambiente feminino materno. E a mãe criou você para ser totalmente diferente do grosso do seu pai. E aí, você aprende desde menino a ser bonzinho, gentil, a não levantar sua voz, a não falar nada de ruim. Eu ouvia da minha mãe assim, ó, se você não tem algo bom para falar, fique quieto, não fale nada. Você já ouviu isso? Aí você vai fazendo o que com essa força toda de expansão, consciente ou inconscientemente? Eu não estou falando que você pensou nisso. É um movimento não consciente. Você vai aprendendo a engolir sapo, a se adaptar, a ser
a procurar uma zonazinha de conforto, você vai enfiando essa agressividade lá para baixo até não ter resquício nenhum. Só que esse homem passivo que você se tornou, uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai ser colocado contra a parede. A vida vai te espremer. A sua mulher vai te espremer. Seus filhos vão testar os seus limites. E aí o homem que não desenvolveu a sua agressividade natural, não tem maestria para regular essa agressividade, o que vai acontecer é como uma panela de pressão que vai explodir. E isso é a violência. A violência não é resultado de uma agressividade muito desenvolvida. A violência é resultado da repressão da sua agressividade natural. Mas todo mundo, o mundo inteiro por aí está te dizendo o contrário. E é por isso que a gente chegou na situação que a gente está. Alguns homens conseguem reprimir a sua agressividade de tão intensamente que adoecem e morrem cedo. Não é à toa que a principal causa de morte dos homens é cardíaca, né? Porque a pressão alta é aquela doença silenciosa dos homens que reprimem a sua agressividade. Vai tendo a pressão dentro dele enorme que ele vai ter que conter. E aí ele vai ter um ataque cardíaco lá na frente. Percebe? Então, para ter sucesso no mundo corporativo, é o mesmo princípio de se tornar um homem maduro e bem desenvolvido. Você precisa compreender profundamente o que é de verdade a agressividade, que não é nada disso que te falaram. O que é de verdade a sua agressividade, quem você é como homem e atravessar etapas de desenvolver essa agressividade. Talvez você não agrade muitas pessoas. Eu sei que eu não agrado muitas pessoas. Tem gente que olha para minha mudança e convive comigo e diz: você mudou para pior, né, Paulo? Já ouvi isso de muitas pessoas que acabaram se afastando de mim. E aí eu deixo ir. Eu deixo ir porque eu sei que eu não voltaria nunca mais a ser aquele menino que eu era com 20, 25 anos. Aquele menino doce, gentil e sensível que eu era. Quer dizer que eu não tenho sensibilidade? Quer dizer que eu não posso agir com gentileza e abrir a porta do carro para minha mulher? Claro que não. Eu uso de vez em quando com as pessoas certas, as pessoas que merecem. Mas se alguém me acha um grosso e não quer se aproximar de mim, ou alguém acha que eu mudei para pior e quer se afastar de mim, tá tudo certo. Pode ir. Eu sei o homem que eu me tornei e eu não tenho medo da minha agressividade. Porque é isso que vai me levar no caminho para o sucesso. E é isso que vai levar você para o seu caminho de sucesso. E é isso que eu desejo para você.